Quando você se elegeu, vamos falar... Desculpe, vamos falar agora. Foi em 2018, né? Que você... Não foi 18. A eleição 2020 começa o mandato 2021. Começou em 21, né? Aí você teve tempo de programar a tua campanha, né? Eu lembro bem dessa época. Você programou, levou muita gente pra gente conversar. Exato. Né? Aí alguns, se não me engano, era deputado federal na época. Exato. Né? Deputado federal e estadual. Você levou pra conversar com a gente, pra que a gente desse uma força pra você, porque era ali que ia estar a tua força, entre a família e os seus amigos, as pessoas que mais conheciam você, mais tinham. E deu certo. E você acabou sendo o vereador mais votado na cidade. Conta pra gente como é que foi essa história aí, como é que foi esse trabalho e a sensação de ganhar assim como o mais votado. Eu sou um cara muito focado 100% no que eu faço, né? Costumo dizer pra eu desistir só se matar mesmo. E a melhor forma de tu querer vencer é tu perder uma, em tudo. Quando tu perde uma, tu tem muita... Doeu lá. Doeu. A dor é... E quando eu perdi e depois eu fui de novo, agora eu vou ser um cara matemático, um cara estratégico, porque tem um lado da política que é os bastidores que as pessoas não entendem e não conhecem. Inclusive, muitas vezes são ludibriadas e não sabem. Eu vou falar rapidamente um pouquinho disso daí. Então, eu me planejei, né? Eu tinha ali uma série de familiares, os amigos que eu podia contar, porque é humanamente impossível um candidato em 30 e poucos, 45 dias de campanha. Eu fiz 796 votos e eu planejei 800. Chegar em 800 pessoas, não tem como. Então a política é isso. Às vezes um amigo meu vai pedir um voto para alguém que eu não conheço, mas através da tua amizade com alguém, através da amizade do meu familiar com alguém, ele vai conseguir conquistar aquele voto que talvez eu pessoalmente não pediria. Então é uma relação de confiança, sabe, Celso? E matematicamente eu trouxe pessoas o máximo que eu pude para perto de mim. Eu trouxe um grupo de pessoas que acreditavam realmente na minha vontade, acreditavam que eu poderia, de alguma forma, fazer a diferença dentro do trabalho ali da Câmara. E essas pessoas me ajudaram a pedir o voto. Então, eu sempre digo, esse número de votação não foi o Caio que fez, foi um grupo de pessoas que fez. Não tem como fazer sozinho, né? É muito difícil, né? E ser o mais votado eu não esperaria. Eu acreditaria que eu estaria entre os 9, acreditaria, pelo trabalho que eu fiz, pelas matemáticas que eu fiz. Sim. Mas não esperava ser... pelo retorno que você tinha também das pessoas. Exatamente. Mas não esperava que seria o mais votado. E quando saiu o resultado, saiu ali para prefeito, eram umas 6 horas da tarde, o Douglas, meu amigo, já tinha se elegido e tal. E para vereador não saiu de ninguém, deu 7, deu 8, deu 9, deu 10, deu 11 horas da noite, eu juntei todo mundo lá em casa, tá todo mundo esperando o resultado. Tinha acabado a coxinha, o salgadinho, o refrigerante. Tava levando todo mundo embora. E aí um amigo meu tava lá no tribunal, ali na Justiça Eleitoral, em Pissarras, e mandou uma foto pra mim. Falou, parabéns. Aí quando eu li aquela foto, tava no meio do caminho. Aí o coração explodiu. Aí cheguei em casa. Daí, a mãe não se aguentou. Foi incrível, foi incrível. E falando de ser o mais votado, Celso, eu quero também sempre ressaltar, eu sempre ressalto isso na minha história, porque é uma coisa que eu acredito sobre a fé e a religiosidade, né? Eu acredito muito que a minha candidatura é um propósito de Deus. Eu sempre falo, quando eu converso com as pessoas, falo nos meus discursos, porque se as pessoas olharem para mim politicamente, Caio ser o vereador mais votado de Barra Velha, e nessa época foi a época da pandemia, deram 14 mil votos, 13 mil votos, e Barra Velha tem quase 18, 19 mil votos. E proporcionalmente, se todas essas pessoas fossem votar, ou o mesmo número de pessoas que votou na eleição de 2016 fosse votar nessa, eu seria o vereador mais votado da história de Barra Velha. Então, proporcionalmente, seria o vereador mais votado da história de Barra Velha, somando os números, né? Sim. Então, eu acredito que foi um propósito de Deus, porque olhando pra mim, eu não tenho esse acervo político, sabe? Não sou o filho de uma pessoa que já foi político, um filho de um empresário, um filho da... Não herdou nada disso. Não herdei nenhuma herança política, sabe? Então, eu acredito muito nisso e acredito também que cada um de nós nasceu para cumprir um papel e nasceu para cumprir um propósito. E eu acredito que o meu é
passar pelo menos um tempo na política. Acredito muito nisso, né? Quando a gente olha um pouquinho para esse lado religioso e respeito cada um tem, né, tem a sua fé, tem a sua crença, mas eu acredito que a religiosidade e a fé, ela vem muito do servir, né? Se a gente olhar um pouquinho para as escrituras, ali para a Bíblia e falar um pouquinho disso de Deus, Deus serviu, ele foi muito de servir, né? Então a política eu acredito que é muito de servir. E esse é um dos papéis que eu tento desempenhar, seja numa ajuda pequena, ou seja num projeto de lei, ou seja, enfim, num contexto geral.